Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Mais um dia a mais um capítulo do audiolivro Alquimia de uma Alma, capítulo 11, Beatriz de Ricos. Nesse capítulo contaremos a história da Beatriz de Ricos, a jovem bruxa da França. Bom, como vocês podem notar, o livro que venho publicando como livro no YouTube não tem uma sequência correta ou de data. No futuro buscaria parceria com o escritor para digitalizar e publicar este livro. Os vídeos são publicados conforme as lembranças vão surgindo em minha memória e vou dando espaços conforme o roteiro de publicação a que idealizei. Agora decidi que vou começar a publicar o livro em meu blog. O blog se chama Maxwell Rodrigues Artista Plástico.blogspot.com, para facilitar a redação do livro. Vamos falar da bela Beatriz de Ricos. Conheci Beatriz no ano de 1292, no ano em que eu havia tomado posse como mestre do Templo de Salomão. Para ser mais preciso, eu estava como mestre-geral da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Tinha decidido a não me envolver emocionalmente com mulher alguma, desde aquele triste episódio na minha adolescência, em que fui forçado a colocar fogo na casa da minha amada, que na ocasião estava grávida de mim. As cenas dela em chamas ainda estavam vivas em minha memória e uma mágoa profunda fazia doer no meu peito. Em 1291 comecei a estudar magia sexual, seus efeitos curativos, e tinha interesse em usar esta força mágica para curar os guerreiros à distância. Bom, mas em 1290 eu havia jurado aos pés da rainha Leonor, a rainha da Escócia, a rainha Leonor de Castela, que iria me manter casto pelo resto daquela existência biológica. E eu não iria falhar, pois por mais que o instinto me impulsionasse a fazer o contrário, eu iria resistir. Mas a ideia da magia sexual me parecia oportuna. Usar o magnetismo sexual e fazer curas. E ainda poder fazer sexo sem ser pecado. Mas quem toparia fazer sexo com um monge guerreiro? Qual mulher em seu juízo perfeito toparia manter relações com um homem que era temido e respeitado por toda a Europa? Bom, em um jantar de negócio conheci um casal da nobreza francesa, e a jovem senhora levou consigo a sua dama de companhia, que também era sua irmã. E foi neste dia que eu conheci a jovem tímida Beatriz de Ricos. Seus cabelos negros, seus olhos verdes, sua adolescência, achei a jovem Beatriz encantadora. Durante o jantar, perguntei a ela e a sua irmã se não desejariam estudar. O jovem burguês que acompanhava as moças falou que a sua mulher não tinha tempo para o estudo, visto que teria que cuidar da criança recém-nascida do casal, mas que não via mal algum em que sua cunhada, de 16 anos de idade, se assim o quisesse, poderia sim estudar, se fosse o seu interesse. Os olhos dela brilharam, e eu vi por seu olhar que a proposta havia sido aceita. Havia um pequeno empecilho. Ela cuidava do sobrinho a semana inteira. Eu falei que se ela topasse, estudaria comigo e um grupo de jovens filhas da realeza, mas se ela não ficasse constrangida. Ela aceitou na hora a proposta. E assim, nos sábados e domingos, das 10 às 12 horas, eu lecionava para as jovens. Selecionava
lecionava a língua francesa e o egípcio antigo, escrita que eu era fascinado. Um dia a jovem Beatriz chegou mais cedo, vestida em um vestido vermelho, parecia uma obra de arte. Meu coração quase sai pela boca. Eu estava estudando os ritos vestes da magia sexual, achando eu que ela não, na sua timidez, não fosse ler os papiros. Pedi que sentasse e aguardasse as companhias de estudo, e eu iria tomar um chá e voltaria em breve. Perguntei se ela gostaria de algo para lanchar. Ela me respondeu que não. Bom, jovem Beatriz, eu volto em 15 minutos, falei a ela. Quando retornei à sala do nosso templo na França, a moça estava sentada em minha cadeira e lendo tudo como se estivesse encontrado um grande tesouro. Para não constranger a jovem Beatriz, eu me sentei à sua frente e devagar abri outro pergaminho e disse: tenho mais, este também. Se desejar ler. Ela olhou para mim com aqueles lindos olhos verdes, um misto de medo e desafio, que me encantou intimamente. Bom, mestre Jacques de Molay, você foi quem fez esses desenhos? Perguntou ela. Pensei, que ousadia esta jovem me chamar de você. Eu nunca havia sido chamado de você desde que entrei na ordem. Os únicos que me chamavam de você foi meu pai e minha mãe. Mesmo assim, até os meus 16 anos de idade. Naquele mesmo ano, entrei para a ordem com uma carta de transmissão, em que meu pai, que era mestre do templo, me dava como testamento uma carta que eu teria o direito de ser mestre do templo quando completasse 45 anos. E naquele momento eu me senti lisonjeado com aquele tratamento por você. E para completar, ela pegou em minha mão com força e carinho. Eu fiquei nervoso e excitado como um homem. Há anos uma mulher não me tocava daquele jeito, para ser sincero, desde os meus 16 anos. Eu não tinha contato com mulheres. E meio sem jeito comecei a explicar que ali se tratava de magia sexual, não era sexo carnal. E para sair daquele embaraço, senhorita Beatriz, escuto as vozes das demais jovens. Acho que está na hora de nossa aula começar. E assim começava meu dilema. Eu pretendia propor ao rei da Escócia um acordo financeiro para a expansão econômica da ordem. Teria que me ausentar por um mês e deixar os jovens estudantes na proteção de outro professor. Mas a jovem Beatriz não me saía do pensamento. Nada justificaria levar a jovem comigo. E chegou o dia da viagem. No dia de sábado apropriado, falei às minhas jovens alunas do meu dever comercial e que teriam ausentar por um mês. Mas elas não desanimassem, que um outro professor ficaria em meu lugar. Eu partiria na segunda à tarde e que deixaria o material de estudo todo pronto e ficaria estudando o assunto para quando voltar da viagem poder continuar sem me perder. Neste momento, olhei para a jovem Beatriz e ela estava muito triste. Ao terminar a aula do sábado, quando todos saíram, ela veio, pegou em minha mão e falou: você vai me abandonar? Eu a olhei nos olhos e falei: senhorita, minha meta não é só do sacerdote guerreiro. Os negócios de Cristo me chamam. E no máximo 30 dias estarei de volta para continuar nossa aula. E então fez que havia dado uma torção no calcanhar. E quando fui ajudar, ela me beijou na boca com amor e paixão. Fiquei deslumbrado e amedrontado ao mesmo tempo. Era sabido que nos ritos vestas algumas jovens ficavam grávidas de irmãos templários. Mas eu não poderia fazer o mesmo.
tinha o dever de manter a ordem e não poderia engravidar ninguém que não fosse da minha linhagem. Bom, nós, eu e Beatriz, éramos espíritos afins há mais de 2000 anos. E a paixão era uma das nossas quedas mais nas muitas existências. Mas não me contive e me entreguei àquele amor milenar. Confesso que foram mais de 30 os 30 dias mais longos da minha vida. Bom, após concluir os negócios internacionais da ordem, retornei à França. Eu, um guerreiro que tinha em meu corpo cicatrizes da Batalha do Acre, estava com medo e empolgação ao mesmo tempo. Cheguei ao nosso templo em Paris em uma quarta-feira e não vi a hora de chegar ao sábado para retornar às minhas aulas. No sábado, às 10 horas, estava eu em meu gabinete analisando os manuscritos, que eram balancetes trimestrais dos lucros e negócios da ordem, e confesso que estava bem empolgado com os resultados. Estava de olhos fechados, mentalizando uma viagem por todos os continentes e territórios, quando algo tocou em meus lábios. Era bela Beatriz. Aqueles seus lábios pareciam uma seda. Pensei que você não retornaria mais. Eu quase morri. Senti a sua falta o tempo todo. Levantei, encostei a grossa porta do gabinete e falei: meu anjo, veja, eu sou mais velho do que você. Sou sacerdote guerreiro, sou mestre do templo de Salomão e eu não posso manter um relacionamento com você. Mas sem magia sexual, você não quer ajudar? Não quer tentar esta poderosa força da mente? Beatriz, onde você aprendeu esses termos? Como você sabe tudo isso? Ora, Jacques, eu vim aqui e peguei os pergaminhos e estou estudando em casa as suas anotações e vejo que você também quer fazer o teste. Você vai longe, não é, menina? Sim, vou. Então, mestre, começamos quando? Que tal na próxima semana? Não vamos começar amanhã. Não, vamos começar amanhã. Minha irmã e seu esposo vão viajar e eu pedi permissão para ficar enclausurada em uma cela aqui em penitência e vamos poder praticar por 2 semanas. Assim começava uma grande parceria que dura até a existência atual, até hoje, o dia de hoje, né? E praticávamos magia sexual, telepatia, hipnose. Comecei a preparar a mente de Beatriz como se fosse um terceiro caixa forte, pois o segundo era eu. O primeiro, os bancos e bibliotecas secretas da Ordem Templária em todos os nossos territórios. Os anos se passaram e o nosso amor e envolvimento só aumentavam. No início de 1293, Beatriz me fez um comunicado que me abalou muito. Ela me falou que estava grávida de mim. Confesso que fiquei num misto de pavor e alegria. Eu não poderia assumir a paternidade daquele filho imediatamente, pois eu deveria ter um filho com uma mulher de nossa linhagem. Mas estava feito. Bom, eu também fui um filho bastardo do meu pai. E estava ali como um mestre do templo. Bom, pedi que o escriba da ordem registrasse a criança como meu filho e que mantivesse em segredo. Para isso, lhe dei uma boa fortuna dos meus vencimentos, das vinhas que recebi como herança do meu pai. Pedi ainda que colocasse o menino no livro de descendência da minha linhagem e fosse feito o auto de lavagem da carta de transmissão. Uma ficaria na posse dos registros da ordem e a outra com Beatriz. E coloquei o menino John Mark Larmenius para se preparar para o mestrado do tempo. E vez ou outra Beatriz viajava comigo nas excursões por nossos territórios. Mas nosso jovem filho, que secretamente estudava para ser grão-mestre, ao atingir os 45 anos de idade, permanecia em Paris, estudando para ser o líder da ordem quando chegasse o seu momento.
Bom, vamos dar uma pausinha nesse vídeo que já está muito comprido e continuaremos na parte 2 desse capítulo.